Fala pessoal, motos e tals, e você já deve conhecer o som dos motores 3 cilindros como esse. Mas provavelmente já ouviu falar dos novos motores 3 cilindros chamados de T-Plane da Tiger 900. Reparou como ele soa muito diferente de um 3 cilindros convencional? Hoje nós vamos responder algumas dúvidas mais frequentes do canal sobre o funcionamento dos motores de 3 cilindros. Por que eles têm o som parecido com os motores de 4 cilindros e os motores T-Plane da nova Tiger 900? Por que soam mais parecido com um motor bicilíndrico do que um 3 cilindros convencional? E quais são as suas vantagens? Então, primeiro, vamos analisar um motor de 3 cilindros convencional. Mas para isso, vamos repassar algumas coisas básicas. Peço que primeiro você assista o vídeo sobre motores 2 cilindros de 180, 270 e 360 graus, porque para entender perfeitamente o funcionamento dos motores de 3 cilindros é fundamental entender algumas coisas essenciais que estão naquele vídeo. O link vai estar na descrição. Eu acredito que todo mundo aqui já conhece o som de um motor monocilíndrico, ou seja, apenas um cilindro, como de uma CG ou uma Phaser 250, que a cada 2 voltas do virabrequim nós temos uma combustão e exaustão. É esse som aqui. Agora, revendo o funcionamento dos motores, o virabrequim rotaciona 180 graus e nosso pistão desce, aspirando ar e combustível. Mais 180 graus sobe comprimindo a mistura. Nisso, o virabrequim já completou uma volta de 360 graus. Já no ponto morto superior ocorre a combustão e o nosso pistão é empurrado para baixo pela expansão, girando o virabrequim em mais 180 graus. Esse é o momento que nosso motor gera trabalho, e em seguida ele sobe novamente expelindo os gases em mais 180 graus, completando o ciclo de 4 tempos, ou 720 graus de rotação do virabrequim, ou seja, 2 voltas. Quando acrescentamos mais cilindros no nosso motor, temos a opção de escolher quantos graus nossos pistões ficarão em defasagem do primeiro pistão. Os motores de 2 cilindros em linha costumam ter 3 opções: 180 graus, 270 graus e 360 graus. Como já fiz um vídeo super detalhado sobre esses motores e seus sons exclusivos. E aqui nós vamos entrar em um assunto que não foi comentado em nenhum vídeo antigo: a ordem de disparo. Mas calma que todo assunto aqui é batido no liquidificador, ficando fácil de digerir. E isso é essencial para entender os motores de 3 cilindros, principalmente os T-Plane. Temos 2 opções de ordem de disparo, uma chamada de Even Firing, que significa, em um português claro, disparos iguais, e Uneven Firing, que significa disparo desigual. Exemplificando, em um sistema de disparos iguais, os pistões vão sempre ter as suas combustões em tempos iguais um do outro. Posso usar 2 exemplos aqui. Um é um motor de 4 cilindros convencional, onde todas as combustões ocorrem a cada 180 graus uma da outra, ou seja, a cada meia volta do virabrequim. E também temos um motor de 2 cilindros de 360 graus, que é o motor usado na CB 450. Essa ordem de disparos iguais fazem o motor soar macio, ou melhor, escutem agora o som de um motor de 2 cilindros de disparos iguais. Por outro lado, nós temos os motores com disparo desigual, onde posso usar de exemplo o motor da MT-07, onde o primeiro cilindro dispara a 0 graus e o segundo a 270 graus, e somente 450 graus depois o primeiro cilindro irá entrar em combustão novamente.
Ainda falando sobre disparo desigual, nós temos algo chamado de Big Bang, que é quando duas ou mais combustões ocorrem ao mesmo tempo ou muito próximas em cilindros diferentes. Outro exemplo é o motor de 180 graus da CB500F. O cilindro 1 entra em combustão e 180 graus depois o segundo cilindro entra em combustão, e são tão próximas que escutamos somente uma grande explosão, por isso o nome Big Bang. Agora, finalmente, entrando no mundo dos 3 cilindros, nós temos várias possibilidades para montar esse motor, mas primeiramente vamos falar sobre o mais comum, usado nas antigas Tiger 800, 1200, nas primeiras MT-03 e na maioria dos carros de 3 cilindros. Esses motores de 3 cilindros são de disparos iguais, ou seja, cada cilindro entra em combustão em tempos exatamente iguais. Vamos para uma explicação prática sobre o seu virabrequim. Bom pessoal, nós temos aqui 2 virabrequim. Esse daqui é o T-Plane, já nós vamos explicar sobre ele. E vamos dedicar esse momento para falar sobre o virabrequim de 120 graus. Esse aqui é um virabrequim que a gente tem nos motores 3 cilindros convencionais, tanto da MT-09 antiga, quanto dos carros 3 cilindros como o Up, a Tiger 800, 1200 e até a Rocket. E esse virabrequim, como que ele funciona? Cada pistão fica posicionado a 120 graus um do outro. Porque vamos imaginar o seguinte, em uma volta do virabrequim são 360 graus. Você tem 3 pistões. Se você quer algo igual, a coisa mais simples a se fazer é dividir 360 graus por 3. Vai dar 120 graus. Então, cada pistão fica exatamente 120 graus um do outro. Olhem só, se eu colocar o virabrequim nessa posição, vocês vão perceber aqui, ó, nós vamos ter nosso primeiro pistão. O segundo vai estar aqui, ó, dá pra ver pelo furo, tá vendo aqui, ó? Olha lá. E o terceiro vai estar aqui, exatamente 120 graus um do outro. Só que nós sabemos que um ciclo acontece a cada 2 voltas. Então, as combustões nesses pistões vão acontecer a cada 240 graus, que é o dobro de 120 graus. Entenderam? Então, esse é o virabrequim desses motores 3 cilindros convencionais, que a gente mais encontra por aí. Como um ciclo 4 tempos ocorre a cada 2 voltas e os pistões estão defasados a 120 graus um do outro, nós temos uma combustão a exatamente 240 graus uma da outra. O primeiro cilindro entra em combustão. 240 graus depois de rotação, o terceiro cilindro entra em combustão. Mais 240 graus, ou seja, 480 graus de rotação do virabrequim, o segundo cilindro entra em combustão. 240 graus depois, finalizando 720 graus ou 2 voltas do virabrequim, o primeiro cilindro entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Isso entrega um som uniforme, como um motor de 4 cilindros ou 2 cilindros de 360 graus, como a CB450. Vamos para um exemplo audiovisual onde é possível analisar o som e a sequência que os cilindros entram em combustão. Se você assistiu meu vídeo sobre motores de 4 cilindros crossplane, você deve ter notado que esse motor de 3 cilindros não tem em nenhum momento um pistão chegando no ponto morto superior ou inferior junto com outro pistão.
o que equilibra o torque inercial do motor com o torque gerado pela combustão. Mas agora que já vimos sobre o motor de 3 cilindros mais conhecido, vamos para os motores T-Plane da Tiger 900. Assim como nos motores Crossplane, a grande diferença desse motor está no virabrequim, onde vamos novamente para uma explicação prática de como ele funciona. Bom pessoal, agora chegou a hora de falar sobre o virabrequim T-Plane, tá? Nós falamos sobre o virabrequim dos 3 cilindros convencionais, onde cada pistão vai ficar posicionado a 120 graus um do outro. Então nós temos o primeiro aqui, 120 graus depois nós vamos ter o segundo, e 120 graus depois nós vamos ter o terceiro. 120 graus depois, nosso primeiro aqui está de volta. Então esse daqui é o virabrequim comum. Já no T-Plane, a primeira coisa que dá para notar aqui é que o pino aqui, ó, do primeiro pistão, e o pino do terceiro pistão, eles vão estar a 180 graus um do outro. Se eu colocar ele de frente aqui para vocês, vocês vão ver exatamente isso, ó. Nós temos aqui, ó, 0 graus, meia volta, ou seja, 180 graus, nós vamos ter o segundo. Dá para ver pelo furo aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Ou seja, 1 e 3 a 180 graus um do outro. Já o pistão número 2, ele está a 270 graus. Olha que interessante. É bem diferente do virabrequim convencional, onde está distribuído exatamente a 120 graus. Aqui nós temos essa irregularidade. E a ordem de ignição desse motor é cilindro 1, 3 e 2. Então fica 1, 3 e 2. Praticamente, se eu fizer isso daqui, nós temos um bicilíndrico de 270 graus. Se eu fizer isso daqui, nós temos exatamente um bicilíndrico de 180 graus. E por que ele é chamado de T-Plane? Porque se você traçar uma linha aqui e aqui, você forma um T. É por isso que ele é chamado de T-Plane. Já esse virabrequim aqui, o pessoal pergunta, ele é considerado crossplane? E eu falo não, porque não vai formar uma cruz. Aqui, se você traçar uma linha, vai formar um triângulo, cara. Vai chamar esse virabrequim de delta plane? Então é assim que é essa a diferença entre os dois virabrequim, o T-Plane de 120 graus. Beleza? Agora vamos voltar para o vídeo. Nesse motor, o primeiro cilindro entra em combustão a 0 graus. 180 graus depois, o terceiro cilindro entra em combustão, ou seja, em apenas meia volta do virabrequim. E então, 270 graus depois, ou seja, com 450 graus de volta total, o segundo cilindro entra em combustão. Então, em mais 270 graus, o cilindro número 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Vamos agora para uma demonstração audiovisual, onde eu vou comparar o motor T-Plane com o motor de 3 cilindros convencional. Agora vamos para o segredo desse motor. Ele praticamente uniu o motor bicilíndrico de 180 graus com o motor bicilíndrico de 270 graus, ou seja, nós temos a qualidade de torque de um motor Big Bang, como de uma CB500F de 180 graus, e a dinâmica de uma MT-07 com 270 graus, o melhor dos dois mundos em um único motor. Essas combustões irregulares, junto com o Big Bang,
Somado ao fato desse motor ter o pistão central sempre em movimento durante o ponto morto superior e inferior dos pistões 1 e 3, criam uma incrível entrega de torque, além de proporcionar uma melhor resposta do pneu, como expliquei detalhadamente no vídeo de motores 4 cilindros crossplane, inclusive com vídeos no simulador. Além disso, como consequência, o cilindro 1 e 3 tem a combustão tão próxima que escutamos somente uma grande explosão, e escutamos logo em seguida a explosão do segundo cilindro, sempre descompassada, mesclando bem o som da CB500 com uma MT-07. Por isso, muitas pessoas, ao escutarem o ronco da Tiger 900, ficam na dúvida se soa mais como uma bicilíndrica ou uma V2 do que o motor de 3 cilindros. Se quiser mais detalhes sobre o som desses motores, veja o vídeo sobre o som dos motores bicilíndricos. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Por favor, deixe a sua sugestão nos comentários para os próximos vídeos. Não se esqueça de deixar a sua opinião, de dar aquele like se você gostou e se inscreva no canal. Tudo bem? Até o próximo vídeo.